Quando um personagem entrava em cena, chegava ao ponto de sua aproximação, muitas vezes parava de repente e completamente. Ficava rígido e não parecia natural. Mas ninguém sabia o que fazer a respeito. Walt estava preocupado. Por quê? Pra gente entender esse conceito, de novo, a gente tem que voltar lá no começo da animação. É um problema que não existe mais hoje porque isso aqui resolveu, entendeu? Então, pensa assim. Quando você foi lá, ninguém nunca animou, ninguém nunca fez nada, e você quer animar alguma coisa e mover alguma coisa na tela. É difícil ter essa noção de como as coisas se movimentam na vida real. Parece fácil, mas não é. Então, por exemplo, os movimentos ficavam muito mecânicos, muito robóticos. Parecia que todo personagem era um robô. Tinha um canhãozinho, mexia o canhãozinho inteiro. Isso ficava muito mecânico. Tipo, as coisas não se movimentam assim na vida real. As coisas... Nenhum canhão se movimenta na vida real, mas vocês entenderam, né? Os movimentos, eles têm alguma coisa ali que eles estavam ali no Senecoá. O que está acontecendo aqui? Não sei o que isso significa. E aí, para mostrar isso para vocês, ó, esses são alguns GIFs do primeiro filme animado, digamos assim. Primeiro filme animado comercialmente. Emily Cole, eu acho o nome do criador. E isso é basicamente um anúncio. Sabe aqueles anúncios que a gente vê no cinema? Até hoje em dia, tipo... desligue seu celular. A brigada de incêndios está disponível. Não fume. Desligue o celular. Então, era basicamente um anúncio desse. Então, olha como ficava, meio tuk-tuk-tuk, sabe? Não tinha um... O que estava faltando aqui? Foi-se chegar à conclusão que o que está faltando aqui, o Senecoá, na verdade, é a nossa continuidade e sobreposição. Os animadores da Disney dedicavam muito tempo a estudar como as coisas se movem no mundo real. O próprio Walt Disney organizava aulas de física para seus animadores, para que eles pudessem compreender melhor a ciência do movimento. Então, cara, eles estavam, assim, no detalhe do detalhe do detalhe de como as coisas funcionam, tipo, como que as coisas se movimentam, como que cada movimento funciona, como que cada ação funciona. E os caras davam, né? Ele dava até aula de física para os caras para entender. E ainda assim, se via essa dificuldade de... Caraca, por que não tá certo, sabe? Tipo, sabe quando você olha da Play e você fala, tem alguma coisa me incomodando aqui, mas eu não sei o que é. Mas é dessa necessidade, entende? É dessa necessidade de ver o mundo real e o que tem ali que eles conseguem desenhar, que eles conseguem traduzir nesse movimento. Então, com o tempo, foram encontradas diversas soluções para corrigir essas condições. Elas foram chamadas de continuidade ou ação sobreposta ou sobreposição. E ninguém sabia ao certo onde uma terminava e a outra começava, porque são fenômenos muito intrínsecos, muito parecidos. Às vezes pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser... Entende? Mas é relacionado a como as coisas não se movimentam como uma unidade completa no mundo. Então, por exemplo, se eu ando, ou se eu corro, que é até mais fácil de ver, como que eu vou animar eu correndo sem animar o cabelo esvoaçante? Aí fala, olha, isso é óbvio. Não é óbvio. Né? Você fala assim, você está correndo... Eram esses detalhezinhos, né, que os animadores percebiam um pouco que está errado nesse movimento. Então, eu estou fazendo esse personagem correndo e o cabelo dele não está se movimentando. Eu estou fazendo esse personagem correndo e ele está de casaco e o casaco não fica para trás. Sabe quando você corre, fica... Capa. Perfeito. Capa. A capa está grudada no corpo dele sem se mexer? Ele não está assim? Então, esses tipos de ações que... existem porque alguma outra coisa se movimentou primeiro, né? O seu casaco está se mexendo porque você está correndo, seu cabelo está esvoaçante porque você também está correndo. Então, esse tipo de detalhe que também vai dar noção pra gente, igual lá do primeiro, vai dar pra gente noção de peso, vai dar pra gente noção de materialidade, de fisicalidade, de propriedades de material do personagem, enfim. Então, esses tipos de apêndices, esses tipos de anexos, esses tipos de blocos diferentes de cada parte do seu personagem, da sua cena, daquele objeto ali se movimentando, a gente precisa ter esse olhar de cuidado de o que nisso que eu estou movimentando se move de maneira independente. Também não 100% dependente, que, de novo, é um movimento dependendo de outro movimento, mas como ele tem seu próprio movimento para além do corpo de origem, né? Como o casaco se movimenta para além do corpo do personagem, como o cabelo se movimenta para além da cabeça do personagem. O corpo em si não se move todo de uma vez. Perna longa. Você vê que as orelhas dele nunca se movimenta
só com a cabeça, né? Ela tem um movimento independente dela também. Ela movimenta presa à cabeça, mas ela tem um movimento dela também, que ela tem outra elasticidade, ela tem outras propriedades. Ninguém anda igual robô, né? Então, se você quer botar a sua intenção numa andada, você quer botar infinitos N tipos de ação que a gente pode pensar aqui. Então, olha só como a forma desse desenho. Olha o primeiro desenho ali com o chapéu. Olha o segundo já. Olha como a barriga dele, o corpo todo se movimentou, né? Mas a barriga foi na frente e a cabeça acabou ficando um pouco mais arrastada para trás. Depois ele já vem se aproximando de novo, mas não tudo de uma vez. Olha como o pé é uma coisa que vem por último. A cabeça vai primeiro para frente, depois o resto do corpo acompanha. Para você não ter um personagem duro, digamos assim, você pensa nessa sobreposição e continuidade também relacionada ao corpo e não somente aos apêndices, né, do corpo, né? O cabelo ou a orelha, mas também ao corpo em si. Os membros do corpo, cada um tem a sua velocidade, o seu jeito de se movimentar determinada, dependendo de cada ação, né? Acho que talvez seja um ponto-chave a gente pensar nessas ideias físicas mesmo, de inércia, resistência, material, tipo, o que eu tô animando, o que esse desenho é? E como essas coisas dão efeito no movimento. Então, olha o nosso cachorrinho ali, ó. Olha como ele olha para um lado e a bochecha demora mais que o resto da cabeça para chegar. Aí, quando chega, a bochecha, né, o maxilar vai um pouquinho mais que a cabeça, porque o próprio peso dela faz ela continuar mais um pouquinho e depois ela volta para o lugar original. Por último e não menos importante, o move and hold, que é basicamente pensar como que você lida com seus objetos parados. Como que você faz, sei lá, um personagem que tá ouvindo alguma coisa, um personagem que tá só parado, um personagem que tá esperando, um personagem que, às vezes, as coisas têm que ficar paradas, né? A gente tá pensando tanto em movimento, às vezes ela tem que parar. Como que a gente movimenta isso? Simples. A gente pensa em movimentos muito simples, geralmente tem a ver com essas questões de continuidade e sobreposição, aplicado àquele personagem. Onde eu vejo muito isso, né? Que você fala, vou ver, sei lá, filme animado para ver o personagem parado. Às vezes acontece, em primeiro lugar. Em segundo, onde mais acontece isso? Nos jogos. Jogos de videogame, jogos de console, jogos em geral, né? Digitais. Você tem as cenas de apresentação de personagem, ou então você está no pause lá com o personagem, você está vendo suas estatísticas, aparece isso. Então, a gente tem um exemplo aqui do Homem-Aranha, a gente claramente vê que ele tá parado, né, no sentido de ele não tem uma ação específica, mas a gente vê que tem movimento, né, ele tá dando uma mexidinha ali na cabeça, um pouquinho no braço de levinho, para fazer esse loop, para coisa não ficar completamente estática quando você deveria ter alguma coisa se movimentando, gente. É muito bom de ver isso também. Tá tudo se mexendo. Imagina, você vê um filme e uma pessoa tá extremamente parada parecendo uma estátua. Mesmo que ela não tenha ação nenhuma, ela se mexe. De novo, mexe cabelo, ela respira, ela olha de um lado para o outro, o olho dela mexe, nossos olhos se mexem inconscientemente, né? Então, outro exemplo, esse é do The Last of Us, não. Until Dawn. Tava jogando, os personagens todos têm umas carinhas assim, ó, trouxe mais um. E é isso, ó, você bota o personagem piscando, você bota o personagem numa movimentaçãozinha leve de cabeça, um negocinho, entendeu? Só pra dizer que ele se mexe, que ele tá vivo, que existe vida nesse organismo. Nesse exemplo aqui, ó, vamos fazer esse loopzinho. Olha o cabelo da Rumi. Isso aqui é follow through e overlapping. O nosso principal é ver ela correndo. Mas imagina se a gente visse ela correndo e o cabelo truncado assim. Não existe, realmente, né? Então, isso provavelmente é feito manualmente, tá? Não necessariamente no straight ahead, mas alguém teve que dizer para esse cabelo se comportar desse jeito. Podem existir simulações, né? Hoje em dia, com animação gráfica, com computadorizada, né? Efeitos 3D, a gente tem muitas simulações. Então, se a gente for ver o cabelo da Merida, da Valente, é simulação. Fizeram uma simulação de cacho, de mola, de como esses fios se comportam, agruparam lá milhares e milhares de fios na cabeça e conseguiram fazer a simulação do cabelo dela. No fim das contas, eles devem ter feito ajustes à mão, mas a simulação já tira assim do seu ombro, né? Uma missão. Olha como esse casaco... Tá bom que ele vira um objeto sozinho aqui, né? Mas, ó, como ela abre e ele reage a sua movimentação, né? Como um pano majestoso. Aí você me pergunta, e olha, estamos tentando imitar a vida real. O casaco faria isso na vida real? Não.
Mas é pra gente imitar a vida real. Não é pra fazer igual a vida real. E esse também é um momento de loop, né? Uma câmera lenta ali, né? Ele salvando a Rumi no momento da luta, nananã. E aí, olha também, de novo, olha o cabelo dele. Olha a corrente voando. Olha a golinha aqui, ó, do casaco. O brinco, cara, até o brinco. E isso tudo, isso animado, isso tudo a gente tá pensando, né? Então é isso, ele tá sendo arremessado de um lado para outro e a gente consegue ver esses detalhezinhos de movimentação do personagem. Esse pulinho dele. Olha, assim que ele cai, que ele dá essa quicadinha, né? Ninguém... Sei lá, até quando a gente agacha, né? Dá uma agachadinha, não é nem um salto desse. Você dá uma amortizada, assim, né? Digamos, quando você para em algum lugar. De um salto, né? Dá uma agachadinha assim. Então, ó, isso também é adicionado, ó. Aí dá um negocinho só pra dar uma sensação que ele realmente chegou nesse telhado.